Hoje vamos falar um pouco sobre primatas, a nossa origem, a origem do homem, né? Nós viemos dos primatas. Para falar sobre isso, nada como conversar com um biólogo primatologista que tem estudado os primatas aqui do Espírito Santo, Sérgio Lucena. Sérgio, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Almir. A gente agora tem um assunto aí que é muito polêmico, né? A questão do gorila, que ameaçou a vida de uma criança dentro de um zoológico. E depois de alguns minutos ele foi abatido e daí foi lançada a polêmica. Existiam duas vidas ali em jogo, inclusive de uma criança, né? Que caiu dentro daquela área onde o gorila vivia. Como você vê esse episódio aí, só para a gente ilustrar? Esse episódio é extremamente lamentável. Eu até escrevi uma nota, um texto sobre esse assunto, discutindo a nossa relação com os demais animais, especialmente com os demais primatas. Nossos parentes, né? Que são parentes próximos. Na verdade, gorilas, chimpanzés e orangotangos são os parentes mais próximos de nós que ainda vivem, que sobreviveram. Ou seja, eles compartilham conosco uma história evolutiva de milhões de anos e nós nos separamos deles em termos geológicos relativamente recente, né? Então, esse episódio é extremamente lamentável. Por quê? Primeiro, imagine para os funcionários desse zoológico, né, os veterinários, os tratadores, o drama que eles lidaram. Normalmente, essas pessoas têm uma relação de muito carinho, afeto com esses animais, especialmente o gorila, que era um símbolo para o zoológico de Cincinnati. Aconteceu esse episódio triste da criança entrar no recinto do gorila, e aí que houve uma grande falha, né? O erro foi aí, com certeza, uma falha que em parte se deve ao próprio zoológico, de ter tido um lugar onde a criança pudesse passar, mesmo que fosse uma greta, isso não poderia ocorrer. E segundo, dos pais, o responsável pela criança, como que permite, como que não está de olho uma criança de 4 anos e deixam passar e quando vê já está dentro do recinto. Agora, é importante considerar o seguinte: muitas pessoas criticam o zoológico, a decisão que teve, mas, em primeiro lugar, os gorilas são animais, são primatas pacíficos, né? Tanto em ambiente natural, quanto geralmente na relação com os seres humanos, eles são pacíficos. Os chimpanzés, por exemplo, são muito mais agressivos. E as cenas que a gente vê de vídeo, que foram filmadas certamente por visitantes que estavam lá, que estão disponíveis na internet, elas não mostram que o gorila teve a intenção de atacar a criança. Ele não teve essa intenção de atacar, porque se ele tivesse atacado, em questão de segundos, ele mataria a criança. Ele tinha quase 200 quilos, uma criança de 4 anos, não é nada. Na verdade, ele segurou a criança, que poderia, inclusive, ser um comportamento de proteção, mas ele ficou muito confuso, e provavelmente ele ficou muito confuso por causa da gritaria das pessoas no entorno. E aí ele saiu correndo de um lado para o outro, e como ele estava segurando a criança, ele arrastou a criança. Agora, nesse momento, os funcionários dos zoológicos, eles não tinham, inclusive, acesso àquelas imagens todas que a gente tem hoje. Eles tiveram um momento de drama muito grande, e os zoológicos normalmente têm protocolos muito definidos em casos em que existem seres humanos em risco. No caso de seres humanos em risco, elimina-se o animal que pode colocar em risco a vida de um ser humano. Sim. Agora, a discussão maior que eu acho que cabe, né, a nossa reflexão, é que, por exemplo, os gorilas são ameaçados de extinção pela própria nossa ação, porque nós destruímos os ecossistemas naturais, nós matamos os gorilas, caçamos. Além disso, nós vamos lá, capturamos um gorila, pegamos, levamos para zoológicos, né, assim que a gente tem feito ao longo dos séculos, para exibir para as pessoas, para exibir para as crianças. Ele está lá não por escolha dele, né, foi nós que os colocamos lá dentro daquele zoológico, daquele recinto, e quando, por erro humano, uma criança entra no recinto, nós decidimos matar o gorila, que é o inocente nessa história toda. Então, realmente, é uma coisa muito triste, lamentável, e é plenamente compreensível que existam, inclusive,
a pessoas da Sociedade de Protetora dos Animais nos Estados Unidos que estão movendo um processo contra a família que permitiu que a criança entrasse. A negligência dos pais, né? Houve com certeza uma negligência. Você está visitando um zoológico onde tem animais potencialmente perigosos para o ser humano, com crianças, você tem que estar atento ao que a sua criança está fazendo, né? Aquilo ali foi realmente um descuido muito grande. Falando nesse episódio, a gente se abstrai agora para a questão dos primatas, né? Recentemente foi lançado um livro, né? Sapiens, a breve história da humanidade. Exato. E fala um pouco sobre o nosso parentesco, a nossa evolução, né? A nossa origem, que é sempre, geralmente, muito conturbada, a discussão das nossas origens, e até um pouco negligenciada, né? Por nos acharmos assim acima, né, dos animais como um todo, né? Exatamente. Tem tido nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos principalmente, muitos livros novos abordando o tema da evolução humana e nos colocando junto com os demais animais e primatas nessa árvore biológica de uma forma bastante interessante. Esse livro e outros mais recentes que têm sido lançados mostram alguns aspectos muito interessantes. Por exemplo, quando nós vemos aquelas figurinhas representando a evolução humana, você tem uma ideia de uma coisa sequencial e linear, né? Desde aquele macaco quadrúpede, né, primatas intermediários, até chegar ao homem com essa postura ereta e altivo, né, e senhor de si. E, na verdade, isso não reflete a história da evolução. Por exemplo, o próprio gênero animal ao qual nós pertencemos, o gênero Homo, já teve várias outras espécies, algumas que nos antecederam, mas é interessante lembrar que nossa espécie, quando surgiu e quando ela se espalhou pelo mundo, ela conviveu, encontrou outros membros de outras espécies do mesmo gênero nosso. Então Isso é muito importante. Isso é uma coisa muito interessante. Você imaginar, por exemplo, que há 30 mil anos atrás, né, nós convivíamos na Europa e Ásia com o Homo neanderthalensis, que é o homem de Neandertal, que é uma outra espécie. E o que é muito curioso aí? Há indícios de que nós fomos os responsáveis pela extinção dessas outras espécies que conviveram conosco. Por exemplo, na interação entre o homem de Neandertal e o homem moderno, o Homo sapiens, provavelmente ou por competição ou até por disputa direta por recurso ou por guerras, nós acabamos levando vantagem. Quer dizer, eles provavelmente usavam recursos muito próximos que os nossos, e houve inevitavelmente uma competição. É engraçado que em alguns pontos do livro mostra que quando aparece o Homo, o gênero Homo, né, em determinados locais, se extingue, talvez coincidentemente, determinados grandes répteis, aqueles grandes animais que habitavam a Terra, né? Essa é uma discussão muito importante, porque às vezes a gente tem essa ideia de que o nosso impacto sobre os outros animais, sobre a fauna e até sobre a paisagem, a flora, etc., é muito recente, mas não é tão recente. Vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco, só um momento. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com esse assunto que é muito interessante.